Olá, alunos do quarto ano, eu sou o professor Jefferson, professor da disciplina de língua portuguesa, e hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, seguindo o nosso livro didático. Só lembrando, já estamos no módulo 2, tá? Para quem está acompanhando os vídeos sabe que nós estamos dando sequência de acordo com o livro didático, tá? Então hoje vamos ter mais uma aula de língua portuguesa, espero que vocês prestem bastante atenção. Para que consigam compreender o conteúdo, ok? Então vamos lá. Mas antes da nossa aula de português, vocês lembram que quando nós iniciávamos as nossas aulas, todas elas, principalmente quando nós tínhamos, principalmente quando eu ia começar a dar minhas disciplinas, nós começávamos dizendo as palavras mágicas e as regras da sala. Mas hoje nós vamos relembrar as palavras mágicas que nós dizíamos na sala. Lembrando que nós fazíamos em libras. Primeiro eu vou ler as palavras mágicas, depois vamos fazer em libras, ok? Então vamos lá. As palavras mágicas: bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, por favor, obrigado e com licença. Então vamos lá agora lembrar como era em libras. Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpa, por favor, obrigado, com licença. Que essas são as palavras mágicas em libras, ok? Lembraram? Então vamos treinar em casa também, ok? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. O primeiro é o conto popular. Vamos entender o que é esse gênero textual, que também é um gênero textual, o conto popular. Vamos entender como é que leitor ele é direcionado. Vamos ver também algum exemplo para a gente entender melhor. Mas acompanhe aí no livro didático, no sistema de ensino Trilhas, ok? Está no nosso livro didático, páginas 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, ok? Então essas são as páginas desse conteúdo aqui, ó, conto popular. Entendido? Então vamos lá, começar. O conto popular. Eu vou contar uma história. Normalmente quando nós ouvimos essa frase, a gente se remete assim à imaginação, né? Porque alguém vai contar uma história, eu vou ouvir e vou estar imaginando esses fatos que aconteceram nesse local, não é verdade? Aí quando, por exemplo, alguém, eu vou contar uma história. Aí você já fica logo prestando atenção, né? Por quê? Porque alguém vai contar uma história e você vai ouvir. Só que nós temos esse gênero textual que é o conto popular. Como assim, professor, conto popular? Agora, no decorrer dos slides, nós vamos entender o que é esse conto popular. Conto popular, o que é? Agora a resposta, tá ok? Vamos lá. Fatos do dia a dia, combinados com a imaginação, ó, com a imaginação do povo e uma dose de fantasia. Dão origem às mais ricas e empolgantes histórias. Tá aí a resposta. Olha, mas como assim, professor? Vamos entender. Conto popular, fatos do dia a dia. Então, aconteceu em algum dia, né? Em algum lugar, em algum dia da semana, dia do mês. Alguém vai lembrar esse fato e vai contar para você. Aí, combinados com a imaginação do povo e uma dose de fantasia. Por quê? Porque isso normalmente, conto popular, são coisas que aconteceram realmente, mas que tem uma certa imaginação e uma fantasia, no sentido de que se aumenta alguma coisinha ali, coloca outra coisinha ali, para dar mais ênfase, para dar mais up, né, nessa história, nesse conto popular. Então, olha só, com esses contos populares, toda essa imaginação, toda essa fantasia, realmente dá início, né, dá razão para essas histórias serem realmente muito empolgantes e ricas, dependendo também de quem conte para você, porque automaticamente você também vai se interessar em saber sobre essa história, né? O que seriam os contos populares mais conhecidos? São as lendas,
as anedotas, causas e contos, narrados de maneira oral, escrita ou cantada. Então, nós já sabemos que pode ser lenda, anedotas, causas, contos. Eles são sempre textos narrativos, tá? Por quê? Porque é alguém que está falando a história do jeito que aconteceu, lógico que coloca um pouco de fantasia no meio, que eu havia falado antes, né? E ela pode ser de forma escrita, oral, porque ela está sendo contada, ou cantada. Alguém pode cantar essa história. E também o conto popular, ele revela a criatividade do ser humano. Como assim, professor? Olha aí, ó. Porque são a prova do valor que tem a sabedoria e a cultura popular. É nesse sentido que acontece. Porque a criatividade do ser humano, nossa criatividade aqui, por isso às vezes eu coloco lá nas atividades, use a criatividade, justamente por isso. Porque o ser humano tem essa capacidade de pensar além, colocar algo a mais, né, em todas as histórias, todas as falas que ele vai falar. Então, realmente, são a prova do ser humano que tem sabedoria e cultura popular. E aqui eu já acrescentaria a inteligência. Por quê? Porque a partir dessa inteligência que ele vai criar uma história, um conto popular, para que o outro, o ouvinte, a pessoa que está lá prestando atenção na sua história, possa se interessar por essa lenda, anedota, causa ou conto, ok? Para vocês terem um exemplo de história cantada, né? Conto popular cantado, tem no livro didático de vocês essa imagem. O que é essa imagem? É a cena do espetáculo Histórias à Brasileira, Causos e Cantoria, do grupo Travessia, Arte e Educação, com Vinícius Mazon, Júnior Bier e Fábio Mazan. Fotografia tirada no Teatro Municipal de Paranaguá, no Paraná, em 2015. Então, olha só, esse grupo de teatro aqui, ele já usa a história cantada. Por quê? Porque ele usa, eles vão contando os causos, que são os contos populares, as histórias populares, de forma cantada. Daí dá a entender também um outro gênero, né? Uma outra expressão artística além da oralidade, que é a música. E para vocês verem aqui, como é uma apresentação teatral, vocês podem ver que tem todo o cenário, tem todo o figurino, então isso dá mais, digamos, ênfase, né? A se prestar atenção nesse conto popular cantado, ok? Não é contado, é cantado. Aliás, contado e cantado, ok? Então vamos ler o conto, né? Vocês aí em casa vão ler o conto, O Velho, o Menino e o Burro, para vocês poderem ter essa base do que seria esse conto popular que está no livro didático. Esse conto popular está na página 52, 53, 54. Aí vocês vão dar uma lida para entenderem melhor. Aqui eu coloquei um exemplo de um conto popular curto, mas aí não esqueça de fazer a leitura do que está no livro didático, ok? Então vamos lá. O Burro Morto. Um burro morreu em frente de uma igreja. Como uma semana depois o corpo ainda estava lá, o padre resolveu reclamar com o prefeito. Prefeito, tem um burro morto na frente da igreja há quase uma semana. E o prefeito, grande adversário político do padre, retrucou. Mas, padre, não é o senhor que tem a obrigação de cuidar dos mortos? Sim, sou eu, respondeu o padre com serenidade. Mas também é minha obrigação avisar os parentes. Então, o conto popular também tem essa coisa da moral da história. Não é diferente da fábula, tá? Estou falando do conto popular. Porque, olha, aqui vamos interpretar. O burro morreu lá na igreja e o padre, né? Poxa, já faz quase uma semana, né? Eu vou falar com o prefeito, né? Se ninguém veio tirar o burro, aí o prefeito era adversário do padre, né? Político, não gostava do padre, resumindo. Aí ele pegou e se retrucou, né? Mas padre, o senhor que cuida dos mortos? Aí o padre disse, sim, sou eu, mas eu tenho também dever de
avisar os parentes. Então, está dizendo que o burro era parente do prefeito. Vai fazer associação, né, de animais. Então, vamos lá. O conto popular também é uma maneira narrativa da tradição oral que busca, por meio de conhecimentos e valores culturais, transmitir um ensinamento. Os contos populares costumam apresentar narrador observador, que a gente já falou sobre isso em algum gênero textual passado, sobre o poema narrativo, que é aquele narrador que observou. Então, ele apenas observou o que estava acontecendo e está contando a história. Como vocês viram, lá havia um padre, havia um burro, então alguém observou que o burro morreu, passou uma semana e o padre foi avisar o prefeito, né? Tem os personagens que nós vimos, o burro, o padre e o prefeito. Tempo e espaço. Qual era o tempo? Aconteceu há uma semana atrás. Qual foi o espaço? Em frente da igreja e da prefeitura, porque a prefeitura não está implícita lá, não está escrito lá prefeitura, mas a gente sabe que ele reduziu, né? Que se ele for avisar o prefeito, pode ter sido na prefeitura. Mas poderia ter em outro lugar, professor? Poderia, porque olha, o conto popular dá asas à imaginação, como eu havia falado. Então poderia ser a casa do prefeito, poderia ser, digamos, na praça, poderia ser em frente da igreja. Então o conto popular também dá essa asa à imaginação ao espaço. Normalmente a gente vai imaginar, mas o tempo não. O tempo foi uma semana atrás, né? Nós percebemos o tempo que ocorreu. Eu vou ler um outro conto popular para exemplificar, que é a Galinha Ruiva, tá? É uma adaptação esse conto popular, tá? É um resumo. A Galinha Ruiva. Um dia, a Galinha Ruiva encontrou um grão de milho no quintal. Em vez de comê-lo e acabar com a história, preferiu plantá-lo. Pensou que seria melhor ter um pé de milho, colher o milho, debulhar os grãos, moê-los para ter fubá e então fazer um bolo. Lembrou-se da trabalheira que teria e resolveu pedir ajuda aos amigos. Ela perguntou: quem me ajuda a plantar o milho? Estou com sono, disse o gato. Estou cansado, disse o pato. Prefiro brincar, disse o cachorro. Lá se foi a Galinha Ruiva sozinha plantar o milho. Tempos depois, era chegada a hora de colher o milho. A Galinha Ruiva chamou os amigos mais uma vez para ajudar. Quem me ajudar a colher o milho, descascar o milho, debulhar os grãos, moer os grãos e fazer tudo? Vou correr pelo quintal, disse o porco. Quero me divertir, disse o pavão. É melhor brincarmos pela fazenda, disse o peru. Lá se foi a Galinha Ruiva sozinha, colher o milho, debulhar os grãos, moer os grãos e fazer o fubá. Na hora de fazer o bolo, chamou os amigos novamente e cada um respondeu: estamos brincando e nos divertindo. Ela começou a fazer o bolo de fubá. Lá se foi a Galinha Ruiva, sozinha, bater a manteiga com açúcar, colocar os ovos, misturar o leite, a farinha de trigo e o fubá. Por último, misturar o fermento. Ela colocou na forma e levou para assar no forno. O cheirinho do bolo saiu pela janela. Os amigos apareceram e a galinha perguntou: quem quer agora ajudar a comer o bolo? Eu quero, disseram os demais animais da fazenda. Ah, é? Ninguém quis me ajudar a plantar e a colher o milho, nem a fazer o bolo. Agora não preciso de ajuda para comer. Assim, a Galinha Ruiva ensinou seus amigos que é preciso ajudar nas horas difíceis para juntos aproveitarem os bons momentos. Olha aí, uma outra lição que nós temos. Então, também conhecido como conto tradicional, que é o conto popular, é um texto narrativo que nós vimos aí da Galinha Ruiva. Alguém está narrando o que está acontecendo lá nessa fazenda, que já é o espaço que nós estamos falando, de onde acontece o conto popular, e o tempo. O tempo são meses, porque dá a entender que ela
Pegou a sementinha do milho, plantou, esperou nascer, aí para poder dar o tempo de colher. Então isso demora um certo tempo. Então digamos que o tempo é meses. Geralmente é curto, criado e enriquecido pela imaginação popular. Não é uma história longa de várias e várias páginas como se fosse um livro, não. São histórias curtas, tá? Sempre que elevando a imaginação popular. Procura deleitar, entreter e educar o ouvinte. Então, é o deleitar, né? Se sentir bem ouvindo essa história. Entreter, que é justamente no sentido de que eu estou ouvindo um conto popular, essa história popular, eu estou normalmente prestando atenção nisso. É uma forma de entretenimento que eu não estou fazendo outra coisa. Eu estou usando a imaginação, me entretendo, ouvindo esse conto popular e educar o ouvinte. Como sempre, no final tem uma moral de uma história para a pessoa não fazer mais aquilo, né? No caso da galinha ruiva, ela chamou para plantar, chamou para colher, chamou para moer, chamou para fazer o bolo, ninguém quis, mas no final de comer todo mundo queria. Mas aí o que ela ensinou? Que todo mundo deve também um ajudar o outro para que quando houver o bem, vai ser o bem para todos. A sua origem perdeu-se no tempo, ninguém é dono dos contos populares. Como assim, professor? Ninguém sabe como começou essa história. Por quê? Porque já se perdeu-se no tempo, porque as histórias do populares as pessoas vão falando, e vão se reproduzindo outras histórias. E ninguém é dono dos contos populares por quê? Porque cada pessoa que conta o seu conto popular, coloca um pouquinho do que a pessoa acha. Cada povo e cada geração contam à sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenor no enredo do conto, é isso que eu falei. Porque cada pessoa que vai contando, ela conta de acordo com a maneira que ela ouviu, mas ela vai colocando algo a mais. E a outra pessoa colocando algo. Lembra da brincadeira do telefone sem fio? É mais ou menos assim, cada pessoa vai recontar da sua maneira. Aí daí vem o ditado popular. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eu contei a história da galinha ruiva, você vai contar para outra pessoa, aí você vai colocar um outro pedaço na história, um outro e outro. Pode colocar outros animais, por exemplo, que aí tinha o porco, o pavão, o cachorro, o gato. Então, você pode colocar, por exemplo, outros animais. Então, você está aumentando um ponto a esse conto popular, ok? Aí, para nós entendermos melhor esse conteúdo, tem exercícios para fazer no livro didático, mas também tem exercício de fixação que está no portal que vocês vão imprimir para estarem fazendo também. Mas o exercício do livro, qual é o nosso livro? Sistema de Ensino Trilhas, que é o nosso material didático, e os exercícios estão na página 51, 52, 55, 56, 57 e 58, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido que é um conto popular. Vocês podem estar treinando em casa aí contos populares, ouvindo, perguntando das pessoas mais velhas, do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do tio, da titia, alguém mais velho aí da família que saiba o conto popular para você ouvir também. Então, fiquem bem, estudem, tá? Façam leitura e façam os exercícios tudinho que tem para fazer, tanto do livro didático como de fixação que está no portal. E fiquem bem, se cuidem e lavem as mãos, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!